Olá, colegas e curiosos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o cotidiano da medicina veterinária. Hoje eu gostaria de contar para vocês um caso que eu peguei ainda hoje, que me deixou bastante intrigada, para dizer o mínimo. É um São Bernardo, de aproximadamente 8 anos, que foi resgatado de uma casa onde ele sofria aparente maus tratos, ou então talvez um descuido por parte daqueles que se diziam responsáveis por eles. O proprietário atual ficou com esse cão, porém acabou deixando na casa dos pais, porque parece que ele mora em um apartamento e não tinha condições de deixar o cão lá dentro, afinal ele é um enorme de um São Bernardo realmente. O cão, há um tempo atrás, começou a apresentar alguns quadros de vômito, foi submetido à ultrassonografia por um colega veterinário, que a princípio não diagnosticou nada de muito alterado, e esses vômitos deram uma melhorada com o uso de medicações indicadas para isso. Ele tinha tido uma pequena leucocitose, se eu não me engano, no exame de sangue, já logo há mais ou menos umas 2 semanas atrás, só que isso não parecia que tivesse muito relacionado assim com nada que necessitasse de antibiótico pelo julgamento lá dos veterinários de antes. No exame de hoje, ele já estava vomitando muito, diz que mesmo com ondansetrona ele estava vomitando até a água, não conseguia tomar nem água, tanto que, assim, ao final do exame eu fui lavar minha mão, na hora que eu fui em direção à torneira, assim que eu abri a torneira, ele ficou, sabe, olhando com aquela vontade, assim, de tomar água, ele devia estar com bastante sede. Só que ele chegava a um ponto de desidratação tão grande que o vômito dele era uma gosma assim tão espessa que parecia quase uma gelatina quando ela tá chegando no ponto de ficar totalmente firme, sabe? A veterinária veio me mostrar esse vômito assim na bandeja da gaiola onde ele tava, e ela virou a bandeja de cabeça para baixo e o vômito não desceu dali, não escorregou. Aí assim, no ultrassom acaba que eu não encontrei nada de muito alterado, mas espere que a situação ainda está por vir, da onde que eu fui chegando a diversas conclusões que levaram ao que a gente concluiu no final das contas. Ele estava com um sinal de pielonefrite bilateral, com muita contaminação gasosa, né, o que indicava que havia contaminação bacteriana ali também, só que ele não tinha febre e a princípio não tinha alteração em vesícula urinária que indicasse que ele tivesse com cistite. Então eu pensei que isso talvez não fosse uma pielonefrite ascendente, né, que não tivesse bactéria na bexiga que tivesse causando então essa pielonefrite bilateral. Ele também estava com uma pequena colicistite, uma inflamação da vesícula biliar, acompanhada de lama biliar, que já tinha sido detectada por um colega que tinha feito o exame antes de mim. E a princípio... e ele também tinha uma gastrite, uma parede bem espessa, assim, tudo, mas conteúdo meio líquido dentro do estômago, assim, nenhuma gastrite super esquisita, sabe? Aí a respiração dele estava muito pesada, ele estava com perda muscular, perda de peso evidente, assim, e tudo. E eu comentei com a veterinária, né, a respeito da ausculta, se parecia que estava normal, se de repente não era alguma coisa, uma cardiopatia, enfim, que estivesse levando a uma insuficiência renal, e daí por isso predispondo a pielonefrite. Mas ela falou que a princípio a auscultação estava normal, ainda que nem sempre em endocardites a gente tem alteração de ausculta, ali no caso ela realmente não tinha alteração nenhuma. E ela comentava que a auscultação pulmonar, em compensação, estava um pouco abafada, assim, talvez meio com um pouco de secreção, assim. E ela também me relatava que ele tinha chego na clínica com um pouco de secreção esverdeada no nariz. E ele, tipo, tinha aquele reflexo de tosse barra vômito, sabe? Quando a gente tocava na região do pescoço dele e no decúbito, que eu deixei ele em decúbito lateral, dos dois lados ali para fazer o exame, ele ficava mantendo o pescoço esticado, assim, como quem tivesse mesmo com dificuldade respiratória. Uma respiração ofegante, superficial, tava feia, assim, a respiração, sabe? E aí ela me falou que parece que eles tinham procurado alguma coisa a respeito de pneumonia antes ou não, sei lá. E daí eu comentei com ela que, ó, de repente, o que eu imaginava que estava acontecendo era que ele tivesse feito um quadro de pneumonia, que estava passando meio desapercebido de sinal clínico, etc., porque esse cão fica em casa, daí ele não fica dentro da casa, sabe? Tem acesso ao quintal, passa a maioria do tempo lá fora e tudo, e é um cão de grande porte, então às vezes é um pouco mais difícil de reparar em tudo que está acontecendo com o bicho, né? Então eu pensei assim, que talvez uma pneumonia que tivesse com um desenvolvimento, uma instalação, vamos dizer assim, crônica, que daí tivesse levado a uma infecção hematógena, culminando em pielonefrite
por consequência, e essa colicistite ali como aquele achado de colicistite que volta e meia se vê por aí, quando você tem alguma infecção, inflamação em algum outro lugar, assim, que não tem nada a ver lá com a vesícula biliar ou sistema biliar. Aí a gente meio que imaginou que fosse isso, no ultrassom não tinha nada, assim, se você for ver bem, nada muito específico, mas imaginei que a cadeia de acontecimentos poderia ser essa, né, que ele tivesse num quadro de sepse já. E daí depois, mais tarde, eu saí de lá da clínica, fui para um outro exame, que também foi uma coisa completamente bizarra, mas eu vou guardar isso para um outro vídeo, porque realmente esse daí merece mais comentários também. E aí a gente saí dali, eu falei pra ela, me manda o resultado dos exames de sangue quando saírem, porque eu tô curiosa pra saber o que deu. Daí ela disse que ele tinha, me mandou mensagem agora de noite, dizendo que ele tava com uma leucocitose absurda, com a creatinina super aumentada, a ureia também, com a amilase e lipase aumentadas também, então indicava que ele tava provavelmente com uma pancreatite aguda e sem dúvida com alguma afecção renal ali, e com a leucocitose acompanhando uma infecção certamente em algum lugar. Então ela ia fazer um raio-x de tórax, se eu não me engano, amanhã ou depois de amanhã, dentro da disponibilidade lá do veterinário que faz a parte de radiografia para eles, e a gente provavelmente vai confirmar que havia uma pneumonia ali. Então foi um desencadear de acontecimentos assim bem interessante, mas que me parece bem uma coisa da patofisiologia das coisas, sabe? Ou dos acontecimentos, ou da biologia, ou da medicina, enfim. Porque é algo que começa num ponto e, assim como num quebra-cabeça, você vai desmontando um pedacinho, aquilo dali vai desmontando todo o resto, como se fosse uma reação dominó, sabe, em cadeia. Foi um caso bastante interessante, eu não sei ainda se realmente vai fechar em pneumonia, mas eu acredito que vai. De qualquer maneira, ela já estava entrando com antibiótico terapia assim que eu saí de lá, porque ele tinha sido internado hoje, a gente queria pelo menos tentar fechar alguma coisa antes de mais nada. E provavelmente até essa pancreatite que deu ali, eu a princípio não vi alteração no ultrassom, mas talvez seja algo mais relacionado com a infecção hematógena do que com a pancreatite como origem primária do problema. Foi bastante preocupante, assim, e vamos esperar para ver o que vai dar, se vai dar pneumonia ou não. Eu depois coloco a resposta aqui embaixo no vídeo mesmo, para vocês saberem o que foi que aconteceu. Mas foi um caso interessante que eu achei válido compartilhar. Obrigada por assistirem até o fim. Se vocês gostam desse vídeo e dos outros, por favor, deixem um like aqui nos outros vídeos também. Compartilhem meu canal, entrem no canal, se inscrevam, me sigam também no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem, que eu tô sempre colocando casos diferentes, fotos engraçadinhas, alguns casos aí também no blog, enfim. Então, vamos mantendo contato. Este é o Diário de uma Ultrassonografista Volante e meu nome é Fernanda de Maique Assunção.